Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Eduarda Pastana dos Santos. Eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem, acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Pará. E o PET ele está sob tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. E hoje, no terceiro PET Migara, que está sob a coordenação da Carmen Irani dos Santos Oliveira, que é petiana bolsista, eu irei falar um pouco sobre a influenza. Ao pensar na etiologia da palavra influenza, sabe-se que o termo gripe é originário da palavra francesa grippe, que se refere ao aparecimento agudo da doença. E influenza vem da expressão italiana ex influente celeste, que representava o pensamento da época que atribuía à divindade a responsabilidade pelas epidemias. Ou seja, sem o conhecimento da microbiologia, se justificava o adoecimento das pessoas como se fossem punições dos deuses, das divindades. Hoje sabe-se que a influenza ele é uma doença infecciosa, gripal aguda, que é caracterizada como uma zoonose, ou seja, seu ciclo biológico ele perpassa por diversos animais, entre eles suínos, equinos, aves, e a domesticação e a interação com esses animais provavelmente causou a infecção humana. E o estilo de vida dentro das grandes cidades propiciou para a infecção interhumana, assim como a melhora dos transportes, da tecnologia, o advento da globalização e essa diminuição das distâncias, elas permitiram com que se houvesse uma maior aceleração dos processos pandêmicos. Então, a gripe ela é causada por um micro-organismo, que seria um vírus. Ele é do gênero influenza, da família Orthomyxoviridae, e ele tem uma grande variabilidade antigênica. E isso é determinado pelas diferenças entre as suas nucleoproteínas e suas proteínas. Então, eles são classificados em alguns grupos, que seriam o influenza A, B e C, onde o A e o B eles têm maior importância clínica, visto que o influenza A ele é o maior causador das pandemias e epidemias. O B ele é o maior responsável pelas gripes sazonais. O C ele não está associado a pandemias e epidemias, mas ele pode causar infecção humana, principalmente do trato respiratório. Quanto à estrutura viral, ele é um vírus esférico, no qual no seu interior ele possui seu material genético, que é composto de RNA. Esse RNA ele é fragmentado em 8 fragmentos, no caso do influenza A e do B. No caso do C, são somente 7 fragmentos. E ele é recoberto, protegido pelo capsídeo, o nucleocapsídeo, que é uma estrutura proteica que está representado em verde na imagem. E esse capsídeo ele é envolto pelo envelope viral, que ele tem uma estrutura muito similar às membranas celulares de nós humanos, uma camada bilipídica lipoproteica, e sobre ela há as proteínas que são grandes determinantes da patogenicidade do vírus influenza, que são a hemaglutinina e a neuraminase. A hemaglutinina ela tem a função de adesão do epitélio do trato respiratório, e a neuraminase ela tem a função contrária, a função de desprender desse epitélio para que as novas réplicas desse vírus elas consigam se disseminar. E eu vou explicar isso com maior detalhe no próximo slide. Então, como todo vírus, o influenza ele é um intracelular obrigatório, e essa imagem ela representa como é que funciona a patogenicidade desse vírus, ou seja, como ele infecta o organismo. Então, essa patogenicidade ela é muito ligada a essas proteínas, e a hemaglutinina ela vai se ligar ao ácido ciálico que tem na superfície das células do epitélio do trato respiratório superior, e essa interação vai formar um endossoma. Esse endossoma ele vai englobar esse vírus que vai conseguir entrar dentro dessa célula. Estando dentro dessa célula, ela vai usar esse maquinário biológico para poder se replicar. A partir do momento em que ela se replica, ela precisa se disseminar. Então, essas cópias elas vão utilizar a proteína neuraminase, que vai clivar esse ácido ciálico, impedindo que elas se fixem ou aglutinem na superfície da célula hospedeira. E, portanto, elas conseguem se disseminar e infectar outras células e permanecer o seu ciclo infeccioso. Como eu havia dito, há uma grande variabilidade antigênica. Na classificação do influenza A,
se há 18 hemaglutininas e 11 neuraminases. Esse número foi atualizado, antigamente era 16 hemaglutinina e 11 neuraminase. E para se ter uma noção, isso dá a possibilidade de 198 possíveis combinações de cepas virais. Porém, nem todas essas cepas elas são infecciosas para humanos ou têm alta patogenicidade, alta virulência. Circulantes e conhecidas, a H1N1, H2N2 e o H3N2. Com relação à influenza B, há circulantes a linhagem Victoria e a Yamagata. Quando há o processo infeccioso e a pessoa adoece, há o período de incubação, em que há, em média, de 1 a 5 dias, na verdade, a média é de 2, e a pessoa pode ser infectada, né? As formas de transmissão podem ser direta ou indireta. Direta, quando ela é infectada por gotículas suspensas no ar, quando uma pessoa infectada as eliminou. E indireta, que é através dos fomites, ou seja, objetos, superfícies que foram contaminadas e a pessoa teve contato e conseguiu se infectar através do toque das mucosas da boca, do nariz e dos olhos. É importante saber o tempo com que esse vírus ele fica nas superfícies. Nas superfícies duras e não porosas, geralmente elas ficam até 48 horas. Nas superfícies porosas, elas ficam em torno de 8 a 12 horas. E nas mãos, elas ficam em torno de 5 minutos. Parece pouco tempo, né? Mas como as mãos elas passam por uma infinidade de locais, pode haver a transmissão para diversos locais onde esse vírus ele vai ficar por mais tempo para ser transmitido para outra pessoa. Com relação ao período de contágio, ou seja, o qual a pessoa ela está eliminando esse vírus, ele pode variar bastante. Em adultos, nas horas anteriores até a manifestação dos sintomas, até cerca de 5 dias. Em crianças, por mais de 10 dias. Imunossuprimidos pode perdurar por semanas a meses. O quadro clínico é bastante variável. A pessoa ela pode manifestar um quadro clínico desde assintomático a assintomático a uma síndrome gripal ou a um quadro mais grave de síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal ela é autolimitada e ela é caracterizada por um quadro de febre súbita, mesmo que referida, apresentando tosse ou dor de garganta ou algum dos sintomas que seriam cefaleia, calafrios, mialgias, prostração, anorexia relacionada à falta de apetite, dolorimento substernal, que seria dor no peito. Em crianças é mais comum quadros de irritação gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor de barriga. Em adultos não é tão frequente. A febre é realmente um dos sintomas mais comuns, geralmente aparecendo no período de 72 a 96 horas, mas é um quadro que geralmente não necessita de tratamento. Ainda sobre o quadro clínico, a gente pode ter, durante uma infecção por influenza, o comprometimento respiratório ligado somente ao vírus, ou um comprometimento simultâneo do vírus e de uma infecção oportunista bacteriana. Geralmente, ela está relacionada com bactérias que são comuns na microbiota do nosso organismo, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, o Streptococcus do grupo A e a Klebsiella pneumoniae. Agora, se essa pessoa ela tiver um comprometimento respiratório, pode haver a síndrome respiratória aguda grave, que é uma classificação que foi estabelecida em 2009 com o aparecimento do H1N1 pandêmico, foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, que seria um quadro clínico caracterizado por uma pessoa que apresenta um quadro de síndrome gripal associado a um comprometimento respiratório, ou seja, uma pessoa que apresenta febre, mesmo que referida, com tosse ou dor na garganta associada a um dos sintomas que eu citei anteriormente, mas a saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente,
sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas condições clínicas de doença de base, como asma, diabetes, quando há essa descompensação, e hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. O diagnóstico ele é clínico laboratorial e é muito importante fazer o diagnóstico diferencial para que haja o tratamento adequado e não o uso de antibióticos de forma inadequada. E devido ao seu quadro clínico ser bastante comum, há várias doenças que podem ser causadas por vírus que têm umas manifestações clínicas muito similares, por exemplo, para a influenza, o adenovírus, o coronavírus, o metapneumovírus, o enterovírus e o rinovírus, que são vírus que também fazem a infecção do trato respiratório, por isso eles têm manifestações clínicas muito similares. E os testes laboratoriais que são usados geralmente são o ELISA, o enzima imunoensaio, que geralmente tem o seu resultado dentro de um período de 48 horas. Pode ser realizado também a cultura viral. A cultura viral ela é muito interessante para o caso de monitoramento do influenza, para ver se está havendo alguma resistência ao tratamento. A reação em cadeia de polimerase, que é um exame que é muito mais específico, e ele é muito usado na vigilância ao influenza para poder reconhecer os subtipos que infectaram as pessoas. E a sorologia comparativa também pode ser muito útil para a identificação do diagnóstico. Sendo assim, profilaxia e aspectos da biossegurança, né? Há algumas complicações da gripe que são bastante frequentes, que são as otites, as sinusites e as pneumonias. As otites são as inflamações no ouvido, né? Geralmente ela é causada porque o ouvido, principalmente a otite média, né? O ouvido ele tem um canal preenchido de ar que se liga ao nariz e durante um processo gripal há a produção secretiva. E essa secreção ela pode subir ao ouvido e causar um processo infeccioso, que geralmente vai causar dor, desconforto ou coceira. É bastante incômodo. A sinusite, no qual há a inflamação da região nasal, e as pneumonias, que geralmente são as maiores causas de mortalidade, que seriam a infecção pulmonar. E por isso, por serem bastante graves certas complicações, ademais porque ainda tem outras complicações relacionadas à desnutrição, à desidratação, é muito importante a prevenção. E como é que se dá essa prevenção? O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, no ambiente médico hospitalar, o uso de luvas, avental, óculos, máscara. A máscara seria a máscara cirúrgica, porque a transmissão é via gotículas, porém, em alguns procedimentos, como a intubação, que causam a produção de aerossóis, é necessário fazer o uso da máscara N95. A higienização das mãos com o uso de água e sabão, fazer os passos corretos, há uma imagem didática de uma orientação do Conselho Regional de Enfermagem. E caso as suas mãos, essa higienização é importante ser feita sempre antes do contato com o paciente e após o contato do paciente, tanto no ambiente hospitalar como domiciliar, se há uma pessoa no qual esteja sendo cuidada na casa, é importante fazer essa lavagem das mãos antes e depois. Também pode ser eficaz o uso do hipoclorito de sódio, que seria água sanitária, para fazer a higienização do ambiente. Ela consegue inativar o vírus. Agora, se as mãos elas estiverem visivelmente limpas e não houver como fazer o uso da água e do sabão, também é muito eficaz o uso do álcool em gel a 70%, no qual é a proporção adequada de álcool em gel para que esse vírus seja inativado. E também outra profilaxia seria a vacina, que tem que ser tomada anualmente e que eu vou falar melhor por diante. Então, no Brasil é disponível a vacina para gripe. Ela é uma vacina trivalente, composta por 3 cepas virais, e ela é inativa. A sua elaboração ela parte do princípio da identificação do perfil epidemiológico das cepas circulantes no mundo. A exemplo de como isso funciona, no Brasil, há 3 laboratórios de referência que são pertencentes ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, à Instituição Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro,
e ao Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua, no Pará. Esses laboratórios de referência, eles irão enviar ao Centro de Controle de Prevenção e Doenças nos Estados Unidos as amostras virais e os isolados virais para que a Organização Mundial de Saúde possa ver dentre essas amostras de todos os laboratórios de referência do mundo quais são as cepas circulantes. E dessa forma ela consegue determinar quais serão as cepas que irão compor a vacina no ano seguinte. Essa composição é feita por 2 cepas de influenza A e uma cepa de influenza B. A exemplo da 22ª campanha de imunização no Brasil, as cepas que foram escolhidas foi a H1N1 pandêmico 9, a influenza H3N2 e a linhagem B, que foi a Victoria. E qual é o período de proteção dessas vacinas? Após a pessoa receber a vacina, há a produção de anticorpos dentro do período de 2 a 3 semanas, e essa proteção ela pode se perdurar de 6 a 12 meses. Por isso a importância dessa constante revacinação. Após tomar a injeção, pode haver algumas reações locais, como dor, rubor e tumor. Porém, essas reações elas desaparecem dentro do período de 48 horas. Ou pode haver algumas reações sistêmicas, como febre, dor no corpo, fadiga. Porém, também são reações benignas que irão desaparecer dentro do período de 48 horas. Algumas precauções são os alérgicos à proteína do ovo, porque essa vacina ela é produzida a partir de ovos fecundados, nos ovos em que há a replicação desses vírus e depois eles são filtrados, fragmentados e inativados para poder fazer a vacina. Então, para essas pessoas que têm alergia à proteína do ovo, tem algumas precauções, que seriam, se a pessoa ela apresenta em contato com a proteína do ovo apenas urticária, ela pode receber a vacina. Agora, se ela possui algumas reações anafiláticas mais graves, ela tem que tomar a vacina em um ambiente que tenha o suporte adequado, como, por exemplo, o pronto-socorro. A contraindicação para a vacina são as crianças menores de 6 meses. É importante salientar que a vacina ela não tem como foco a suscetibilidade das pessoas adoecerem, porque todo mundo tem a suscetibilidade de adoecer de gripe. A verdade é que a vacina ela tem como foco fazer a cobertura vacinal daqueles grupos que têm a maior probabilidade de adoecer, ser internado e de morrer. Alta taxa de mortalidade. E quem são esses grupos? Seriam os idosos, seriam os indivíduos a partir dos 60 anos, pois esses indivíduos, eles fisiologicamente já têm uma imunidade mais baixa. Além disso, eles podem ter diversas comorbidades que podem influenciar e agravar de acordo com uma infecção. E para elas receberem essa vacina, essas pessoas, elas precisam mostrar para o servidor de saúde um documento de identificação que comprove a idade. Já as gestantes, elas são grupos que foram escolhidos devido ao período gestacional, principalmente no primeiro e segundo trimestre, há uma baixa da imunidade para que o corpo ele não rejeite o feto e, portanto, as grávidas elas são mais suscetíveis à infecção. Além do mais, ao longo da gravidez, com o aumento da barriga, do útero, há uma compressão do diafragma e há uma diminuição da capacidade respiratória. Então, há maior chance de complicação se uma gestante acabar tendo um processo infeccioso por influenza. Para que elas possam receber a vacinação, caso não esteja aparente a condição da gestação, é necessário que seja levado um exame, um documento de identificação para que se prove a condição de gestante. As puérperas, que são aquelas mulheres que têm 45 dias após o parto, né? Elas podem receber a vacinação para estar protegendo a si mesmo e ao seu bebê, ou seja, o binômio mãe e filho. Isso porque os anticorpos eles podem passar
do leite materno para a criança através da amamentação. E como havia dito, não é contraindicado a vacinação de crianças menores de 6 meses. Então, há uma imunização indireta dessa forma. As crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 6 anos seria 5 anos, 11 meses e 29 dias, no caso. Os trabalhadores da saúde, isso inclui todas as categorias privadas e públicas, principalmente para a proteção de si mesmo, que são pessoas, são agentes que estão extremamente expostas, mas também para proteger os usuários do sistema de saúde, visto que são pessoas debilitadas, e o trabalhador da saúde ele pode ser um foco, um ponto de infecção. É importante salientar nos trabalhadores de saúde que inclui diversas categorias, não somente aquelas pessoas que são formadas na área da saúde, mas qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro das unidades. Os indígenas seriam os aldeados, dos 6 meses de idade em diante. Essa vacinação ocorre pela Secretaria Nacional de Saúde do Indígena, a população privada de liberdade, isso inclui os funcionários do sistema penitenciário, as pessoas privadas de liberdade e os jovens de 12 a 21 anos que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. E essa atividade é feita pelas secretarias municipais de saúde e as secretarias estaduais de justiça, de acordo com o Plano Nacional do Sistema Penitenciário. E caso um funcionário do sistema penitenciário não tenha tomado a vacina influenza durante esse período, ele pode estar indo a uma unidade de saúde para tomar, é somente apresentar alguma coisa que identifique o seu cargo, como, por exemplo, um crachá, já que eles podem ser fonte de infecção para essas pessoas, e essas pessoas elas já vivem em um ambiente muito aglomerado. Professores, essa categoria recente, são os professores de todas as categorias das unidades públicas e privadas, a Força de Segurança e Salvamento, pois a influenza ela pode afastar as pessoas dentro dos serviços essenciais, então é importante a imunização. E as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, pessoas cardiopatas, obesas, diabetes mellitus, com problemas renais, problemas hepáticos e diversas outras doenças. E os indivíduos de 55 anos a 59 anos de idade também foram incluídos dentro dos grupos prioritários. Esse daqui é uma imagem do planejamento da campanha de gripe de 2020 para ilustrar como é que funciona. A campanha de 2020, né, a 22ª, ela foi elaborada em 3 fases e foram adquiridas do Instituto Butantan 79 milhões de doses de vacina para fazer a cobertura de, em média, 68 milhões de brasileiros. E dá para ver na imagem como é que funcionou a divisão das prioridades. Iniciou no dia 23 de março e a intenção era terminar no dia 9/5, mas foi prorrogada até dia 24 de julho, onde já está liberado para todas as pessoas, independente da categoria, serem vacinadas e se prevenirem. Quanto ao tratamento, como eu disse, o quadro clínico ele é variável. Então, se uma pessoa ela apresenta a síndrome gripal, as condutas seriam sintomáticos, a hidratação, o repouso e a boa alimentação. Agora, se a pessoa ela apresenta um quadro de síndrome gripal associado a algum fator de risco para que essa pessoa tenha uma evolução para um quadro grave, ou ela já apresenta SARS, que seria síndrome respiratória aguda grave. Então, além dessas condutas de tomar sintomáticos, alimentação, repouso e a hidratação, ela terá de fazer o tratamento com os antivirais. Disponíveis há 4 antivirais
que seriam a mantatina, a rimantatina, o zanamivir e o oseltamivir. A amantatina e o rimantatina, eles são inibidores de hemaglutinina. E o zanamivir e o oseltamivir, eles são inibidores de neuraminase. No Sistema Único de Saúde, só é disponível o zanamivir e o oseltamivir. O oseltamivir é conhecido como Tamiflu. Ele é o antiviral de primeira escolha e ele tem que ser tomado no período de 3 a 5 dias, é a duração do tratamento. Porém, ele tem como efeito colateral algumas alterações gastrointestinais, é o seu efeito colateral mais frequente. Por isso, algumas pessoas que já possuem problemas gastrointestinais, no qual esse medicamento ele não poderia ser tomado para não haver o agravamento, ou esse medicamento ele não vai ficar no estômago da pessoa, é indicado o zanamivir, que ele já é feito por aerosol. Então, esses são os 2 medicamentos que é disponível pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento. Medidas recomendadas em novas pandemias. Então, o vírus ele é altamente contagênico e é sempre emergente a possibilidade de haver uma nova cepa viral que seja altamente contagiosa e que possa causar uma pandemia. E por isso há certas condutas dentro dessas condições que devem ser tomadas, que seriam a definição de caso suspeito, que seria aquelas pessoas que foram a um determinado local onde está havendo diversos casos, essas pessoas elas devem ser isoladas, devem ser realizados exames, medidas de contenção e prevenção de controle, como fazer os exames precocemente e identificar o agente patogênico. Seriam essas as medidas mais comuns e que hoje se tem conhecimento e que são aquelas que irão ajudar dentro do processo pandêmico. Então, eu gostaria de falar para vocês que o influenza ele é um vírus que ele causou diversas pandemias durante o tempo. A exemplo, tem o H1N1 durante os anos de 1918, que ele causou a gripe espanhola, que estima-se que ele matou 50 milhões de pessoas. Isso é mais do que na Primeira Guerra Mundial, bem mais. Hoje em dia, por mais que ele tenha uma alta capacidade de ter uma mutação e ter uma cepa realmente grave, hoje em dia a gente tem as tecnologias para que isso rapidamente seja identificado e rapidamente possa ser controlado. O que é importante é que essas informações que podem ser hoje em dia compartilhadas com muita rapidez, elas possam ser ouvidas e acolhidas e que toda a população ela possa colaborar para que não haja uma situação similar a essa de alta mortalidade. E que, independente do agente patogênico que esteja circulante, as medidas de prevenção elas são essenciais e devem ser mantidas, independente do surto que esteja acontecendo. Então, atitudes como lavar as mãos frequentemente, usar o álcool gel, são algo que deve ser propagado e aconselhar que sempre se previnam. Eu acho que esse é o recado que eu tenho para dar sobre o influenza. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui e, por diante, vou mostrar minhas referências. Essas são minhas referências e muito obrigada pela atenção.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Carmen Oliveira, sou bolsista do PET Medicina e Enfermagem e sou a coordenadora deste PET Amigari, que é a terceira edição. Bom, nesse PET Amigari, nessa série de PET de Amigares, na verdade, nós estamos abordando as doenças do trato respiratório. Hoje, como nós podemos ver na apresentação da Eduarda Pastana, a doença retratada foi a influenza. Então, eu abro agora a discussão sobre o que foi facilitado pela Petiana Eduarda. Alguém gostaria de falar? Bia, Eduarda? Então, eu acho que eu vou falar, né? Novamente, eu me chamo Eduarda Pastana. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente. O Amigar ele é uma ótima oportunidade para que a gente veja esses assuntos novamente, né? Principalmente a gente da área da saúde. É gostoso pesquisar, consegui me aprofundar bastante, procurei entregar o melhor assim que eu pude. É claro que não dá para abordar tudo que há sobre a influenza dentro de uma apresentação, então há muito que se discutir. Eu achei muito interessante assim a similaridade que a gente tem daquele momento com o momento atual que a gente está vivendo. Então, houve um momento pandêmico de influenza em 2009, onde todas essas condutas de controle que a gente está vivendo agora, elas foram tomadas. Que já é o distanciamento social. E, infelizmente, essas condutas, elas não se mantiveram. Eu estava assistindo uma reportagem agora mais cedo, né, na Cultura, e aí estava falando assim, o que que os brasileiros eles imaginam do momento pós-pandêmico? Então as pessoas falaram assim, eu acho que a gente vai manter essas condutas, a gente vai passar a lavar mais as mãos, a gente vai passar a usar álcool em gel, porque a gente tem noção de que essas coisas são importantes. Mas então o que que tornou aquele momento é, que não pode ser classificado dessa forma, entendeu? Então, eu acho importante a gente estar discutindo isso. Eu acho importante a gente ter essa visão de que o influenza ele é uma ameaça constante. Ele, a qualquer momento, ele pode sofrer uma mutação e ele pode ter uma cepa viral muito mais agressiva que pode causar um momento pandêmico muito estressante, muito perigoso. Então, de vários inimigos que a gente tem invisível, a gente não deve só pensar no coronavírus. Pensar em todos, nos proteger de todas as formas. Eu acho que essa é a contribuição do momento. Obrigada, Eduarda, pelas tuas colocações e também pela facilitação. Eu também acho muito importante que o PET esteja proporcionando esse momento, esse momento de estudo, esse momento de conhecimento aqui nas redes sociais, principalmente sobre esse assunto, porque como o que está em evidência agora é o corona, e como tu falaste, já houveram outras pandemias, não dessa magnitude, não com tamanha agressividade, mas já houveram outras pandemias, já houveram outros momentos de tensões relacionadas a infecções do trato respiratório, relacionadas a vírus. Então, eu acho que disseminar essas informações é de extrema importância. E fazer essa relação com o momento que a gente está vivendo, com o coronavírus, também é de extrema importância, principalmente com relação à vacinação, como tu deste ênfase na tua fala sobre vacinação, é muito importante também para repassar para as pessoas esse conhecimento, porque muitas pessoas não sabem por que elas devem se vacinar, tomar a vacina da influenza, se o que está acontecendo agora, se o que está pegando é o corona. Então, faz parte do nosso dever como acadêmicos, né, da área da saúde, estar proporcionando à população esse conhecimento. Obrigada, Eduardo, a tua fala foi muito importante. É, só queria primeiro, meu nome é Beatriz, né? Eu queria parabenizar a Eduarda pela apresentação. Foi uma apresentação muito limpa, muito objetiva e
ela conseguiu colocar pontos que às vezes são até complicados, principalmente a questão da estrutura viral, de forma mais bem, não digo simples, mas de uma forma que todos consigam entender. Então, como já foi falado aqui, acho que essa atividade é importante para que todos possam ter a oportunidade de ter essas informações, e é bem legal porque isso vai ficar salvo. Então, outras pessoas que tenham essas dúvidas podem vir utilizar esses vídeos para tirar dúvidas e até levar para compartilhar com pessoas que não têm esse conhecimento também. Sobre toda essa questão da influenza, achei um ponto que a Eduarda falou, porque, e a Carmen também, porque a epidemia anterior, né, a pandemia anterior que foi com influenza, não tivemos os modos e todos as precauções que eram feitas naquele momento. E será que isso vai acontecer também com esta, né, atual? Eu acho que é muito difícil a gente prever isto, de dizer se a gente vai conseguir manter essas precauções, se vamos lavar mais as mãos, se vamos usar máscara ou algo do tipo, manter essa educação, né, que a gente chama de cobrir a boca quando tossir, essas coisas, porque eu percebo que esta pandemia, né, atual, ela está muito mais enraizada na nossa vida. A gente se isolou realmente, então nós tivemos que parar nossas vidas por conta disso. Então, pelo menos o básico, eu acho que vai ficar na cabeça de todo mundo. O básico de informações sobre isso vai permanecer. Espero que no futuro isso evite outras doenças que surjam ou que estejam por aí, mas que sejam controladas logo por conta dessa educação prévia. Mas eu acho que o principal também que a gente tem que deixar aqui é essa importância da vacinação, a importância de ir aos postos vacinar. Não é porque, hoje estava passando na TV sobre os testes da vacina do Covid, mas estão tendo reações adversas. Qualquer vacina pode dar reações adversas, então não é por conta das reações adversas que eu não vou me vacinar. Claro que algumas pessoas têm alergia, têm algum componente da vacina e elas realmente não podem. Mas as reações adversas, elas acontecem porque é uma substância, é algo, um corpo, né? Algo estranho ao nosso corpo, então nosso corpo vai responder de alguma forma àquilo. Claro que reações exacerbadas precisam ser investigadas, mas é importante a vacinação para a prevenção e para que as pessoas consigam ter mais segurança, e não significa que a pessoa não vá mais gripar, que ela nunca mais vai ter gripe. Tomou uma vez, nunca mais vai ter gripe. Eu acho que muita gente pensa assim, eu não vou tomar porque eu vou ter gripe depois de novo. Não adianta. Como a Eduarda falou no vídeo dela, ela precisa ser tomada todo ano, por isso que todo ano tem essa repetição da campanha, principalmente com os grupos prioritários. E eu acho legal quando consegue expandir isso para outros grupos, porque isso acaba levando um pouco mais de prevenção para toda a população em si, no geral, não somente para o pessoal dos idosos, crianças grávidas, mas também pessoal da área da saúde, professores, pessoas que trabalham com o público no geral. Acho que é mais isso que eu queria comentar. De novo, parabenizando a Eduarda pela apresentação, e é isso. Olhando aqui os comentários da transmissão, não tem nenhuma pergunta. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eduarda, gostaria de complementar mais alguma coisa sobre o assunto? Gostaria de comentar mais sobre o que eu e a Bia falamos agora? Assim, eu acho que, só para finalizar, acho que algumas coisas curiosas que chegaram para mim enquanto eu estava estudando sobre essa história de ser emergente uma cepa pandêmica. Não é uma coisa aleatória. Como eu havia falado, tem diversos reservatórios desse vírus. Então, pode ser equinos, pode ser aves, principalmente as aves. Mas, assim, o foco seria o porco. Inclusive, em 2009, uma gripe suína. Mas descobriu-se depois que não era somente relacionado ao porco, mas sim, o porco ele tem a capacidade de
receber vírus de que não são inatos a ele, não são inerentes a ele, em outros seres. Então, é como se o porco ele fosse um laboratóriozinho. Então, H1N1 pandêmico, ele foi resultado de uma infecção do porco e que recebeu um vírus humano, de aves e suínos. E ele funcionou como se fosse um laboratóriozinho, porque o vírus ele tem o seu material genético fragmentado. E vendo essa mistura de material genético e surgindo uma cepa totalmente diferente, que foi nova, que causou esse impacto naquele momento. Então, é por esse laboratóriozinho, sobre essas possibilidades, que há sempre poder acontecer uma situação dessa novamente. Sobre a vacina, sim, que as meninas deram ênfase, é muito importante se vacinar, independente assim do coronavírus, e essa vacinação ela auxilia muito nesse momento, porque ele possibilita com que haja o descarte, né, que as pessoas elas não adoeçam a gripe e que elas não tenham esses grupos prioritários, né, a capacidade de agravar e estar, né, nas unidades de saúde que nesse momento elas estão ocupadas, ou nem que elas adoeçam simultaneamente de gripe e de influenza, entendeu? Então isso é muito importante. E as pessoas elas se protejam para estar auxiliando nesse momento. Uma coisa que a Bia também falou, né? A verdade da vacina causar doença, realmente não. Os efeitos adversos eles são benignos, então eles vão passar dentro de um período em torno de 48 horas. Então, assim, o importante mesmo é que a gente tem essas informações no Facebook, ele está sendo, no momento, para a gente, uma possibilidade da gente estar adquirindo conhecimento e estar transmitindo para vocês, e a gente espera que isso se materialize na vida de vocês como uma informação boa, que vocês possam se prevenir e se cuidar junto com a gente. É só isso, tá? Bom, então, para encerrar, eu gostaria de frisar mais uma vez a importância da vacinação e também frisar que a vacinação é feita anualmente para a influenza. Então, se você se vacinou ano passado, você tem que se vacinar esse ano novamente, vai ter que se vacinar no próximo ano e nos próximos. Então, eu gostaria de usar isso porque é uma dúvida de muitas pessoas se eu já me vacinei uma vez, porque eu preciso me vacinar de novo. Então, eu estou frisando isso aqui. E eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer às meninas, a Eduarda e a Beatriz, e também a professora Ieda, que é autora do PET Medicina e Enfermagem, que não pode estar presente aqui agora, mas que nos auxiliou em todo o processo de produção e da elaboração dessa transmissão. Então, encerramos aqui a segunda apresentação do terceiro PET Amigare, que tem como tema doenças do trato respiratório. Obrigada a todos. Obrigada, tchau.